Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo. Bem-vindos a mais um vídeo. Fazer o pós-jogo de Internacional 1, São Paulo 1. Bem, gente, antes de falar da análise, né, vocês não reparem muito na minha voz que ainda tô, né, eu peguei um resfriado forte, ainda tô me recuperando ainda, né, então só pra vocês não perceberem, né, essa voz fanha, né, que eu tô, mas não podia deixar vocês sem vídeo, tá? Agora falando sobre o jogo, né, o Pesolano veio com uma estratégia de três zagueiros, né? Pegando o São Paulo, né? No São Paulo de Roger, no Beira-Rio. O Pesolano mandou a campo um time com o Rocher no gol, o Aguirre na lateral direita. Nós tivemos também Vitor Gabriel e o Mercado, Bernabé, né? Nós tivemos também o Vidagra e o Bruno Henrique, né? O Alan Patrick, né? E o Vidagra, o Bruno Gomes e o Paulinho, né? O Alan Patrick, né? E o Alejandro, né? Jogando como meia. E assim, vamos lá. A estratégia era muito clara, né? Era um Internacional tentar jogar nos contra-ataques, né? Tanto que o Pesolano entendeu, né? O momento, né? Do Internacional, né? O Inter tem um time limitado, né? Um time que tem problemas financeiros, né? Então o Pesolano acabou entendendo, né? Que tem que jogar atrás da linha da bola. E, e até que funcionou no primeiro tempo, né? Porque tanto que, assim, o São Paulo até que começa razoavelmente bem, né? O São Paulo que cria uma oportunidade. Ali eu acho que era até o Luciano, né, que chuta. O Antony faz uma baita defesa, né? O Antony que substituiu o Rocher que estava na seleção, né? Então, né, o São Paulo teve essa primeira chance e o Internacional, né, que criou duas, né? Teve duas chances, uma com a Aguirre, que o Rafael fez uma defesa. E na outra, assim, né, com o próprio Aguirre, né, o Aguirre ele cruza, rasteio para ele, o Alejandro, né, esperto, né? Consegue se antecipar o zagueiro, né? Abre o placar para o Internacional, né? E o 1-0 e o Internacional consegue muito bem, né? Controla o jogo, né? Marca bem o São Paulo, né? O São Paulo não conseguia mais ameaçar, levar muito perigo, né? O gol do Internacional, tanto que o Antony só tinha feito uma defesa, né? No primeiro tempo. E assim, e o Internacional muito bem aplicado, até que estava organizado. Só que o problema era o lado do Bernabé, né? Que o Bernabé não sabe marcar, né? E o Roger botou o Arthur, né? Que o Arthur começou o jogo como titular e o Arthur acabou fazendo uma. Botou a vida do Bernabé no inferno, né? O Arthur sempre teve vantagem, né, em cima do Bernabé, que não sabe marcar, né? E não dá pra assistir no Bernabé, né? Então o Internacional foi com esse 1-0, até que jogando bem, né? Jogando aplicado, né? Marcando muito bem o time de São Paulo, que pouco conseguiu levar perigo ao gol do Antony. E aí nós fomos pro segundo tempo, né? O Pesolano acaba não mexendo no time. Só que aí o Inter volta mal pro segundo tempo, né? O Inter acaba recuando demais, né? Não que deu a bola pro São Paulo, mas deu campo pro São Paulo, né? O Inter ficou todo resguardado na área, né? E o São Paulo foi na base do chuveirinho, né? Chuveirinho, chuveirinho, o Inter até conseguia se virar bem, só que não tinha contra-ataque, né? Não tinha contra-ataque, né? E aí, tanto que o Pesolano mexe no time, né? Ele bota Thiago Maia, né? Ele acaba botando Tabata, que só ficou 10 minutos em campo, né? Ele acabou tendo um choque de cabeça, né? E acabou sendo acionado no protocolo de convulsão, né? Só ficou 10 minutos e não deu certo. Mas aí nós tivemos Alan Rodrigues também entrando. O Borré, né, por ser mais brigador, tentar prender essa bola, e aí o pessoal acaba botando o Carbonet, né, no lugar do Alan Patrick. Eu acho que essa poderia ter sido já a primeira substituição, né? O Carbonet para entrar, né, já para pegar um time mais cansado. E essas substituições, assim, não surtem muito efeito, porque é a mesma coisa, né? O Internacional só conseguiu um chute, que foi com Tabata, né, que ficou 10 minutos em campo, onde ele chutou e o Rafael fez uma defesa. Foi só esse único chute que o Inter deu no segundo tempo, né? Porque o Inter passou boa parte do segundo tempo inteiro jogando resguardado, né? Defensivamente. E o Inter não tinha jogador para puxar contra-ataque.
E aí o São Paulo foi cruzando bola na área, bola na área, bola na área, até que o esforço foi premiado, né? Um cruzamento do Wendel, o Wendel cruza a bola na área, o Vitor Gabriel falha, né? O outro tenta fechar ali o ângulo e não consegue, né? O Caleri, né, que só precisa de uma chance para guardar, né? Empata o jogo, né? 1-1 já no final do jogo, dando números finais ao placar, né? Assim, dá para sim considerar que o Inter tropeçou, né? Perdeu 2 pontos em casa. Algo que isso não poderia acontecer, que o Inter só tem uma vitória, né, no Beira-Rio, né, e o Inter não consegue ter o fator local, tanto que a projeção de público, o Inter, bom, foram só 14 mil torcedores, né, um número muito baixo, né, o torcedor está em divórcio com o time, né, e assim, infelizmente, né, muito por essa, né, não só por causa dessa gestão, né, que é tenebrosa, muito também que a gente não vê perspectiva também, a gente não vê mudança, a gente não consegue vislumbrar um time de qualidade que vá brigar, né, por alguma coisa, né, nessa temporada. Né? Então, assim, foi mais um tropeço onde o Inter perdeu 2 pontos, né? O torcedor vaiou, né? Com toda razão, tem que vaiar mesmo. É mais um jogo que o Inter não consegue vencer, né? O Inter não tem mais o seu fator local, né? Não consegue mais impor respeito ao adversário, medo. E aí nós tivemos mais uma vez esse tropeço, né? Contra o São Paulo, né? Era o jogo para conseguir 3 pontos e não conseguimos, né? E assim, isso é preocupante, né? Porque assim, nós pegamos um adversário bom do São Paulo, um adversário bom, é melhor que o Inter, tem muitos jogadores de muita qualidade, né? Mas assim, o São Paulo não conseguiu assim, jogar nada, né? O São Paulo só viveu de chuveirinho na área. O Internacional não, e o problema é que o Inter não tinha jogador para puxar contra-ataque, né? Muito por essa questão, né? Eu acho que o Pesolano acabou até a proposta dele foi até boa, né? Porque ele entendeu assim o momento, né? O problema é ele ter escalado o Bernabé. O Bernabé não dá para jogar com a camisa do Inter, né? Não dá, né? Não sei por que que ele tirou o Matheus Bahia, né? O Carmané, beleza, ele tinha questão da data FIFA, né? Ele chegou de madrugada ali, né? Até entendo, né? Mas não dá para assistir com o Bernabé. O Bernabé foi uma catástrofe, né? O Paulinho foi muito mal, não gostei do Paulinho. Né, o gol do São Paulo, muita gente falou que ontem ele falhou. Eu acho que talvez ele pode ter falhado, né? Que ele não demorou para fechar o ângulo ali, né? Ontem eu acho que talvez possa ter falhado, né? Assim, o Vidiaga fez mais uma boa partida, mais uma vez justificando sua titularidade. O Alan Patrick jogou, foi uma partida sumida. O Alan Patrick não conseguiu reter bola, né, coordenar um pouco o jogo, ele não conseguiu reter essa bola, né, tanto que cansou no segundo tempo, porque ele ficou mais tentando defender ali, né, tentando roubar a bola, já que o time do Inter estava todo atrás. Aí o Pesolano, assim, né, eu acho que a gente tem que ser grato ao Pesolano, porque o Pesolano é um bom treinador, né, e se não fosse por essa estratégia, né, que ele vem adotando, o Inter talvez estaria, né, passando vergonha, né, no Campeonato Brasileiro, estaria na lanterna também. Então, assim, a gente tem que sim ser gratos ao treinador, né? Que continua sendo mais solução do que problemas, né? Para o Inter nesse momento. Né? Então agora a gente vai para esse jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, né? E depois, né? Já encarando um clássico Grenal, né? E assim, né? Nós precisamos voltar a ganhar, né? O mais rápido possível, né? Continuar pontuando no Campeonato Brasileiro. Tá? Então é isso aí, gente. Encerrando mais um vídeo. Se puder, curte e se inscreve no canal. Fui.